Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Conversando com Economistas. Esse está muito especial, todos são especiais, mas esse eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai gostar bastante e vai te inspirar. A nossa convidada de hoje é a Vívia Machado. A Vívia, ela é economista, mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, graduada em Ciências Econômicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Atualmente, ela é técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, na subseção da Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, a Contraf-CUT, e também pesquisadora do Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo, Inovação e Conjuntura da Universidade de Caetano do Sul. Hoje é uma inspiração bem bacana. A Vívia, eu acho que você que está aí do outro lado já ouviu falar aí no nosso prêmio de monografia do Corecon São Paulo. É um prêmio que incentiva aí os estudantes que acabaram de se formar, né, os graduandos que se formaram, e mandam aqui para a gente as suas dissertações, os seus trabalhos de conclusão de cursos, né? E aí é analisado por uma banca e, consequentemente, premiados, né? A gente premia os 3 primeiros colocados e os dois restantes, o quarto, o quinto e o sexto, com menções honrosas. E hoje a gente vai contar a história da Vívia. Gente, a Vívia, ela foi uma das ganhadoras em 2008 desse prêmio de monografia. Ela tirou em primeiro lugar. E vocês vão ficar sabendo o que ela fez com o prêmio. Então, é uma história bem bacana. A Vívia veio aqui no Corecon São Paulo agora recentemente, tirar a segunda via da sua carteira. A gente, consequentemente, conversou com ela e descobriu essa história maravilhosa. Além também de dicas, porque a Vívia é uma ótima pessoa para trazer dicas para quem quer fazer concurso. Mas a gente já entra nessas duas questões aí. Vamos receber aqui a nossa convidada, a economista Vívia Machado. Vívia, seja muito bem-vinda ao Conversando com Economistas. É uma satisfação conversar contigo, tá? Olá, Renato. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Foi uma surpresa muito boa, né? Vim falar com vocês, assim, porque eu sou muito apaixonada pelo curso que eu escolhi, né? Então, demorei para fazer, para escolher, mas quando eu escolhi bem, bem escolhido. Tenho certeza que sim. A Vívia também é uma ótima inspiração para você que acha que não tem mais o que fazer. E sempre tem, né? Estudar, Sempre. mesmo após várias atividades, seja em casa, seja fora, mesmo que tenha filho, mas sempre é bom se atualizar e estudar. Conheça agora a história da Vívia. Vamos lá, Vívia. Por que escolher fazer economia? Eu sei que tem uma história bem bacana também aí, pela escolha do curso de economia. Conta um pouquinho para a gente. Eu fiquei muito tempo na informalidade até, né? Eu parei de estudar, não terminei o ensino médio, tive 3 filhos, criei os 3 filhos sem trabalhar, fazendo bicos, né? E observando dificuldades assim na minha família, né? Eu queria estudar as grandes economias e ver o que estava errado com o país. Então, isso já era uma ideia que passava um pouco pela minha cabeça. E quando minha prima me chama para ajudar ela com aquele trabalho, né, com aquela leitura do Capital, eu tive certeza daquilo, que eu queria estudar aquilo mesmo, né? Mas eu precisava de um emprego. E aí eu fui fazer comecei a procurar, isso foi assim, tipo, eu falei, eu vou achar um emprego e vou estudar, eu vou fazer no final do ano, isso era final de 2001 para 2002, falei, eu vou fazer, vou arrumar um emprego e depois eu vou prestar vestibular. Nisso, eu precisava concluir o meu estudo, né? E aí eu resolvi fazer supletivo, só que o supletivo queria que eu fizesse 1 ano e meio. E eu queria 1 ano para fazer, porque eu já tinha feito uma parte do meu ensino médio, né? E eu descobri, procurando emprego, né, naqueles CATs, né? No Sindicato dos Metalúrgicos lá em Santo André, eu descobri o telecurso.
E aí eu fiz um ano de telecurso. E aí foi que eu consegui prestar o vestibular. E eu fiz a prova, assim, a prova do supletivo e a prova do vestibular em coisa de 15 dias. Eu fiz primeiro a do supletivo e depois a do vestibular. E aí eu tive que esperar sair o resultado, né? Do supletivo. Eu tinha passado, mas eu tinha que ter um documento para poder levar a fazer minha matrícula. Tudo assim, né? Tudo assim no desespero. Mas quando eu fiz o meu vestibular e eu vi o resultado, eu tinha passado em 8º lugar. Eu tinha ficado 12 anos sem estudar. E eu tinha passado em 8º lugar. Isso era coisa inacreditável. Então, para mim, era assim, como se eu tivesse ficado em primeiro. E aí eu falei, será que eu tenho direito à bolsa? Corri na faculdade, mas não tinha. A fundação não dava bolsa. E aí eu peguei o manual para ver se eu conseguia um jeito, né, de estudar, porque eu não estava trabalhando, né, ainda, não tinha conseguido nada. Então, aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. Tentei, não consegui a bolsa para fazer a matrícula. Meu avô me ajudou e aí eu rifei um freezer e uma TV que eu tinha em casa para pagar meu avô. O primeiro ano, aí descobri no manual que dava para ter bolsa de iniciação científica e dava para ter bolsa de monitoria. Só que tinha que ter nota. Tinha que ter nota. Para conseguir ser monitor, tinha que ser bem sucedido nas notas. Não é nota, isso não podia depender de ninguém. Oi? Foi tranquilo, então, né? Para você, tem nota, vou correr atrás. Assim, mas tipo, mas trabalho, se fosse trabalho em grupo, se ninguém se mexesse, eu fazia o trabalho, porque a minha nota não podia depender de ninguém. Esse era meu critério, entendeu? Tanto que foi assim, eu até me desentendi um pouco com uma professora por causa disso. Eu falei assim, eu não vou esperar que os outros façam. Se ninguém se mexer, eu faço, entendeu? Porque eu precisava da nota, né, para poder tentar. Então, o primeiro ano foi assim: fica devendo 2, vai negociar, transforma em 4. Fica devendo 2, vai negociar, transforma em 4, para poder pagar a faculdade. E logo que eu entrei, é assim: você decide uma coisa, começa a aparecer os obstáculos, né, para ver se você realmente está firme no que você quer. E eu comecei, e meu marido foi mandado embora, logo que eu entrei na faculdade. E eu, desempregada, ele também. Eu comecei a vender lanche. Falei se eu podia, se o pessoal topava de eu vender lanche. Comecei a levar café, lanche, bala, trufa. Tudo. Tudo. A Fafio, que era o outro prédio da faculdade, entrava 15 minutos antes. E 2 amigas minhas do telecurso, porque eu fiz a inscrição, se inspiraram e fizeram também. Elas foram fazer ciências sociais. Aí eu ia na sala delas, ficavam uns 15 minutos lá, depois ia para minha sala para vender. E levava uma mala enorme de coisa para poder. E foi assim que eu fiz o primeiro ano. Por um tempo, né? Porque depois eu quase perdi meu filho na semana de prova. Ele teve uma doença muito grave, uma doença que mata em 48 horas, meningococcemia. E aí eu perdi quase todas as provas. Quase todas as provas. Eu fui para substitutiva em praticamente todas as matérias. Porque naquela semana eu fiquei com ele no hospital. Né, ele teve meningococcemia. Eu só saí para fazer a prova de matemática. Para não levar todas as provas para substitutiva, eu saí do hospital, troquei com meu marido para ir fazer essa prova. Eu tive que ir carregada para casa, porque eu fiquei com os pés tão inchados, as pernas tão inchadas, que eu não saía da cadeira. Não conseguia pôr o pé no chão mais. E aí, no outro dia, para voltar para o hospital, precisei tomar injeção. Olha a vida da pessoa. Mas, olha, foi inacreditável. Consegui negociar e coisas aconteceram. E aí quando foi no final do ano, eu tinha feito um ensaio para economia do meio ambiente. Falei com o professor, ia ter o projeto de iniciação científica. Aí eu consegui, do ensaio, consegui que meu projeto fosse aprovado. Ele me ajudou, assim, a transformar aquilo num projeto. E fui fazendo o projeto, era 2 anos de iniciação científica, e entrei na monitoria também. Aí podia, não era bolsa acumulada, porque eu descobri que monitoria é pagar um trabalho, né? Você está dando aula, né? Você está dando aula, então é um trabalho. E também, para ajudar também, porque eu precisava, né? Eu pedi para os professores ir para a direção se eles deixavam eu ocupar a faculdade de tarde, que a faculdade era ociosa, dando aula particular para os alunos de outras turmas, de turmas anteriores, com matérias que a gente já tinha visto. E eles deixaram.
Então, eu dava aula particular para me ajudar também, para poder... Ô, Vivian, olha só, antes da gente já iniciar nessa parte aí do nosso prêmio de monografia aqui do Corecon São Paulo, acho que sempre tem um jeito, né, de estudar, sim. De buscar. Eu acho que assim, em todas as direções, em todas as alternativas, você sempre buscou, né? Buscou sim. Querer se formar, dar um jeito para pagar por meio de bolsas ou por meio de oferecer algum trabalho. Então, eu acho assim, eu acho que é uma inspiração isso, né? Para principalmente quem está aí do outro lado pensando em fazer, por exemplo, o curso de economia, mas não sabe em qual direcionamento seguir, o que fazer. Eu acho que essa história sua inspira bastante, né? Porque sempre dá para você conseguir, sempre dá para você ir além, fazer um esforço, né? Tentar fazer a mais, né? Para poder conseguir, né? Eu acho que esse seu depoimento é muito importante, principalmente para os jovens economistas, né? Para os futuros profissionais, não só economistas, mas de tantas outras profissões aí que são oferecidas aí atualmente, né? A sua história, assim, é uma inspiração, assim, que daria um livro, certeza que daria um livro. Com certeza. Né? Eu ainda consegui depois ser chamada pelas professoras que me deram aula no telecurso para eu dar aula. Eu dei aula por um tempo no telecurso no Sindicato dos Hoteleiros, em Santo André também. Eu entrava um pouco atrasada nas minhas aulas, em alguns dias da semana, para poder dar essas aulas. Isso me ajudava também, até que eu consegui também trabalhar. Aí eu consegui um estágio na Secretaria de Finanças de São Bernardo, né? E de lá eu podia ir a pé até a fundação, né? Era um caminhozinho, mas dava. Então foi assim. E aí eu fui fazendo, e foi o meu trabalho de iniciação científica, virou a minha monografia, né? E isso, agora conta pra gente. Oi? Agora conta pra gente, esse que você está mostrando é seu trabalho de monografia. Que virou, que foi a monografia apresentada pela faculdade. Meu professor, Vladimir Cipriano Camilo, ele maravilhoso, ele me ajudou muito, inclusive ele me ajudou com a matrícula da PUC, devo isso até hoje para ele. Aí, até hoje eu devo essa matrícula. E ele me ajudou muito na orientação do trabalho, desde lá, desde o ensaio. E aí a gente, da iniciação científica, da monografia, só que assim, ele falava assim, não, a gente tem que enxugar, só que o trabalho ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Tanto que para apresentar para o Corecon, eu tive que enxugar realmente, porque tinha um limite. Mas conta pra gente como foi que você ficou sabendo do nosso concurso de monografia, como é que fez a inscrição, como é que essa história chegou até você, até a vitória, até conquistar o primeiro lugar. Foi pelo colegiado, né, da fundação. Eu, na faculdade, eu me tornei representante da turma, eu me tornei depois representante no colegiado e depois do próprio conselho, né, da faculdade. E com muita coisa que aconteceu lá. E foi o professor mesmo que falou que a faculdade escolheu a minha monografia para apresentar para o Corecon, porque eu não sabia disso. E aí, quando eles falaram assim, aí o professor me falou, a gente vai apresentar o seu trabalho, mas a gente precisa que você enxugue. Meu trabalho tinha 124 páginas e tinha que ter no máximo 100. E aí nós vamos ter que enxugar, agora não vai ter jeito. E vamos enxugar, e vamos mexer. Aí fomos mexendo. Aí tinha um prazo, aí conseguimos deixar no tamanho que era para apresentar o trabalho, né? Foi uma luta. E nisso, eu tinha, no finalzinho da faculdade, eu entrei na TAM, no Conselho Técnico de Manutenção da TAM, eu trabalhava. Bem no finalzinho da faculdade eu entrei. E aí eu trabalhando e em casa enxugando o trabalho. E aí foi. E nisso, eu entreguei e tal. Eu estava já na PUC, eu já estava na PUC quando foi entregue o trabalho. Meu professor queria que eu fizesse cursinho para fazer a ANPEC, né? Até eu lembro que eu entrei na TAM devendo 2 dias de
de trabalho, porque eu ia começar na TAM justamente nos dias da ANPEC. Eu perdi os 2 dias, os 2 primeiros dias, porque eram os 2 dias da prova da ANPEC. Eu não podia deixar de fazer a prova, eu tinha gastado uma grana, né, para fazer a prova do mestrado. E aí eu perdi, mas expliquei lá para a coordenadora, ela entendeu. E aí eu já estava na PUC e tive que negociar até eu tive que negociar até os meus horários lá, porque todo mundo entrava às 8, para eu poder fazer os créditos da PUC, eu tinha que entrar às 6 para sair mais cedo nos dias que eu tinha aula e nos dias que eu não tinha aula, trabalhar 12 horas para pagar meus horários, entendeu? Era assim. E assim eu fiz o mestrado, também nessa doideira, assim. E aí eu tava, só que eu tinha a intenção de conseguir bolsa também, como eu consegui na fundação. Então, por isso eu entrei em projetos. Mas eu tinha a única chance de eu conseguir uma bolsa parcial, porque eu tive a oferta pela ANPEC, eu passei na PUC, eu passei na Federal do Paraná, mas aí a chance que eu tinha de ir para o Paraná era ficar aqui na casa da minha irmã, mas o meu cunhado foi transferido para o Rio, não deu certo. E aí eu recebi o convite da Federal do Espírito Santo, que eu nem tinha me inscrito, mas eu também era muito difícil para mim, com as crianças, ficar tão longe. E aí eu acabei ficando na TAM mesmo, trabalhando, né? E fui para a PUC. E na PUC eu passei em 10º lugar pelas regras dele, pelos critérios deles. Não ganhei bolsa direto, mas alguns dias depois eles me ofereceram a bolsa integral. Só que a bolsa integral, segundo o coordenador, o Carlos Eduardo Carvalho, ele me falou na época, a bolsa só viria assim lá para maio, junho. Ela ia demorar muito e tinha que ser dedicação exclusiva. Aí ele falou, até lá ia ser período de inanição. Aí eu falei assim, eu posso passar fome, professor, mas meus filhos não. Então eu não vou largar o meu emprego. Então o senhor pode dar essa bolsa para outra pessoa. E a gente vai tentar uma bolsa parcial, quando der. Então eu entrei no projeto, na disciplina de projeto, para tentar essa bolsa. Só que não consegui, porque tiraram a chance de eu concorrer só com o projeto, sem nota, porque não tinha nota na PUC ainda, né? Tiraram essa chance, então eu fiz as disciplinas naquele primeiro momento e estava com a dívida inteira do semestre para negociar. Tive que trancar com muita dor no coração o primeiro semestre, mas até para trancar tinha que pagar. E aí eu sei que aquela vez, eu lembro, não esqueço, que eu desci aquela rua da PUC brigando com Deus, porque até no Banco do Brasil eu passei, que eu nem lembrava que eu tinha feito concurso no 2º ano da faculdade, só que eu estava com o nome sujo e não entrei. Aí então eu briguei com Deus, porque eu passei em 2 federais, eu passei no Banco do Brasil, aí Deus não quis que eu ficasse em nenhum deles, quis que eu ficasse na PUC, né? Então eu falei, então ele tinha que dar um jeito. E quando eu cheguei na TAM para trabalhar, depois de mais uma negociação, que era a enésima negociação e não tinha jeito, as propostas eram péssimas, não tinha condições para mim. Aí veio um chamadinho assim, Corecon urgente, de um e-mail da fundação. Aí me avisaram que o Corecon chamou, que eu ia estar na premiação, mas eles não sabiam se era menção honrosa, se eu era um dos premiados. Não sabia. E nisso, o professor, até eu falei para o professor que eu ia trancar a PUC. Ele, não, você não pode, a gente não pode perder você e tal. Ele queria me ajudar. E aí eu falei assim, então, professor, vamos esperar para ver o que vem? Se vier alguma coisa, aí a gente conversa, né? E aí foi que eu fui lá para a premiação e quando eu vi o cartaz, eu vi que um dos premiados era o meu, né? Porque o meu nome estava lá. E a gente só não sabia qual era, né? E aí veio o primeiro lugar, né? Meu trabalho. Causas do avanço do trabalho informal no Brasil e regiões metropolitanas em 97 e 2003. Mostra pra gente aí de novo. Mostra aqui, aí pra gente. 2008.
A minha tristeza é que o dinheiro foi todo para a PUC e eu não concorri no Prêmio Nacional naquele ano. Eu não sei, porque o COFECOM não fez o Prêmio Nacional. Os professores tinham muita fé que eu conseguia, né? Mas olha que legal, Vivian. Olha que legal você ter conquistado isso. E o dinheiro recebido no nosso prêmio foi revertido aí para pagar, né, as mensalidades aí da PUC para você poder ter a sua formação, né? Então, acho que foi uma causa muito nobre, muito bacana. Vou só abrir um adendo aqui, que de repente possa surgir dúvidas. O concurso de monografia do Corecon, ele acontece anualmente. São a faculdade, a gente envia para os coordenadores, falando que as inscrições estão abertas, e a faculdade, o coordenador do curso de economia, indica a monografia de um aluno. Então, é assim que funciona. Então, são vários alunos. E aí, no caso, em 2008, foi a da Vivian, que aí foi contemplada com o primeiro lugar. A Vivian, ela tem toda essa história aí, né, de lutas, né, de busca de querer. Hoje, acho que ela vai falar um pouquinho agora, até para a gente já finalizar o nosso Conversando com Economistas, depois dessa história inspiradora. Eu quero que você traga 2 dicas para a gente, Vivian, principalmente para o jovem economista, né, para aquele que está iniciando, e para pessoas que estão paradas, querem voltar a estudar, mas estão ainda pensando, será que eu consigo? Será que ainda tenho idade? Será que vale a pena? Você se apega a essa história muito importante da Vivian. Vivian, qual é a dica aí para quem quer retomar os estudos, quem quer fazer concursos públicos aí, né? E quem quer fazer o curso de economia? O que você dá? O que você traz de dica? Eu acho que sua inspiração já é uma dica assim fabulosa, mas fala para a gente aí essas dicas. Olha, a gente às vezes a gente tem que olhar para um objetivo. Não tem desculpa, sabe? Eu entrei desempregada. Não tem desculpa. Obstáculo vai surgir quando você toma uma decisão, mas tome a decisão e vá em frente. Olhe para aquele obstáculo que você vai superá-los, porque você está olhando para o seu objetivo. Você vai fazer uma faculdade? Busque o manual da faculdade, busque as oportunidades que a faculdade te dá de fazer a faculdade sem precisar pagar, ou pagando o mínimo possível. Tem várias possibilidades. Tem bolsa de iniciação científica, que você vai fazer pesquisa, que era o meu objetivo. Quando eu entrei na faculdade, quando eu passei na faculdade, eu tinha 32 anos. O que eu levei de ducha de água fria, o que você vai fazer na faculdade agora? Você acha que você vai conseguir alguma coisa com essa idade? Você já tem 3 filhos, você não vai conseguir nada. O que eu respondi? Se eu conseguir fazer pesquisa, eu estou feliz. E hoje eu estou no Diese, eu faço pesquisa. Então, assim, e eu sou assessora também. Então, gente, não tem desculpa. E aí você vai que você consegue. E o universo se abre e oportunidades aparecem para você, se você tem certeza daquilo que você quer fazer. Então, tem pesquisa. Se você se dedicar aos seus estudos e às suas notas, você pode ser monitor. Isso te dá bolsa também, te cobre metade. A minha bolsa, somando a minha bolsa de iniciação científica com o meu pagamento da monitoria, sobrava dinheiro para o ano seguinte para a minha faculdade. Então, gente, por favor, não tem desculpa. Não tem desculpa. Dá para conseguir sim. E a dedicação, seja para concurso, seja para faculdade, é dedicação. E a faculdade, o que foi fantástico foram os estudos em grupo, sabe? Isso é muito bom, um ajudando o outro, entendeu? Isso você aprende ensinando. Ser monitor também te ajuda muito nesse sentido. Se você quer fazer concurso, monte um grupo para estudar. Não estude sozinho. Eu sei que eu tive essa experiência também na PUC, que foi difícil. O mestrado é muito sozinho, é muito solitário. Então, você tem que estudar sozinho. Eu ainda tenho um problema de distúrbio do sono. Sabe como que eu estudava na PUC? Eu ia para uma sala vazia e eu pegava o livro e ia lendo em voz alta, andando pela sala, para não dormir. Porque se eu sentar para ler, eu vou dormir. É isso por conta desse problema. Então, na faculdade, eu conseguia estudar melhor porque a gente estudava em voz alta, explicando para todo mundo. Então, tem jeito, gente, tem jeito.
tem possibilidades mil para você conseguir estudar. E aí você arruma jeito, vai fazer um docinho, leva um café para o pessoal chega com fome na faculdade, leva um lanche, leva balinhas, leva coisas que o pessoal gaste menos do que na cantina. Foi isso que eu fiz. Maravilha, Vivian. Novamente, obrigado, viu? Foi muito bom te ouvir. Eu te ouvi um pouquinho quando você veio aqui do Corecon São Paulo e compartilhar essa sua história, essa sua trajetória de vida e a sua trajetória profissional foi muito melhor ainda, principalmente que a gente está compartilhando aqui para todos os economistas, não só economistas, porque o programa fica disponível aí, aberto na TV Economista, no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir, quem quiser compartilhar. Eu tenho certeza que sua história vai inspirar muitas gerações, muitos alunos, muitos profissionais, até quem já é formado, né, que de repente quer se aprofundar em outro tema, quer saber mais um pouquinho sobre pesquisas, quer se aprofundar sobre esse ramo aí, porque a economia hoje, ela te dá muitas oportunidades para você atuar em diversos eixos de trabalho. Então, foi uma satisfação imensa te conhecer pessoalmente. Obrigada. E também te ouvir hoje. O prazer foi meu. Eu posso agradecer? Eu quero muito agradecer certeza. a todos que me ajudaram, aos professores que me ajudaram muito também, aos colegas que me ajudaram, entendeu? Aos meus orientadores, que eles foram fantásticos, esses professores que eu citei que me ajudaram muito, né, também. E aí é isso, e a vocês por essa oportunidade. Como eu terminei a PUC também, eu dei um passo para trás. Eu fiquei muito triste quando eu tive que trancar. Eu dei um passo para trás, né? Para mim, isso era o fim do mundo, ter que trancar. Mas foi um passo para trás para poder continuar. E nesse passo para trás, a gente formou um grupo com a Anitta como orientadora. E aí surgiu a oportunidade de concorrer, a PUC concorrer à administração de bolsas da União Europeia para a inclusão social, e aí a gente conseguiu, e a gente tem até um artigo aqui desse trabalho que foi feito, e foi assim que eu consegui uma bolsa parcial para poder terminar o meu mestrado. Muito bom, então abriram-se portas, né? E Com você certeza. buscou. Você não ficou parada, você foi em busca em abrir as portas aí para as oportunidades que apareceram. Vivian, obrigado novamente, viu? Eu que agradeço, Renato. Um abraço para vocês. Muito bem, com mais essa história super inspiradora aí da economista Vivian, a gente encerra mais uma edição do Conversando com Economistas.